Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota. Parte 3 hoje, falando de operações especiais com grandes amigos da segurança pública, com o Coronel Saliba, comandante de missões especiais, e com o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga. Bora! No Rio de Janeiro, né? Hoje o papo foi essa operação aí, igual a gente falou antes, para mim foi exitosa, fantástica, só não foi perfeita porque perdemos 4 colegas mortos. Então eu tenho certeza que nenhum policial chegou no batalhão e comemora. Não tem jeito, você pode ter a melhor operação do mundo, pegou mais de 100 fuzis, mais de 100 bandidos mortos, mas se você perdeu um colega, ninguém chegou e bateu palma quando chegou. Lá no batalhão, sempre deve ter tido uma lamentação. Eu vi um destaque muito grande, lá é secretário, né, da Polícia Civil, e tanto o comandante-geral quanto o comandante do BOP, com muito destaque também, com falas importantes, poderosas, a respeito da irmandade, verdadeiras, naturais. Você vê que é do coração ali mesmo. E essa operação, especificamente no Rio de Janeiro, a gente viu muito o BOP, né, que é de operações especiais, você arriscar sua vida, você fazer uma incursão ali num ambiente totalmente inóspito, com 2.500 policiais, que a gente sabe que não é fácil você arrumar 10, 20, 30, 50 caras excelentes. 2.500 ali, um planejamento que deve ter tido, imagina, um ano de planejamento, a inteligência para saber os pontos, enfim, vocês sabem mais que eu a grandiosidade de uma operação como essa. Então eu queria que você fizesse uma avaliação do ponto de vista de operações especiais, dos seus colegas que estavam ali, do quão difícil foi essa estratégia, o quão difícil deve ser entrar num ambiente daquele, que não é o nosso métier, mas vocês também têm cursos especializados para isso, mas a sua avaliação do ponto de vista de operações especiais, dessa operação no Rio de Janeiro, que trouxe à tona novamente a segurança pública como uma das principais pautas políticas e de importância para a justiça e prosperidade do nosso país, dessa dominação de território, dessa exploração das pessoas mais vulneráveis. Como que você viu o tratamento tanto das pessoas quanto da imprensa, como das próprias polícias, do resultado dessa operação? Reconhecer e valorizar. Nós estamos diante de uma das maiores operações policiais da história dos tempos recentes no mundo, né? Eu vi até uma entrevista recente do comandante-geral ou do Rio de Janeiro, ou não sei se foi o tenente-coronel Corbaggio, comandante do BOP, falando sobre isso. Aí já denota o nível de complexidade. Tem também a questão do terreno, né? Ali um terreno totalmente acidentado, um relevo próprio, e a quantidade de inimigos, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista até superando aí um viés de segurança pública, né? Ali é uma realidade ímpar do Rio de Janeiro. Então cabe a nós reconhecermos, valorizarmos, né? Eu quadro desse ponto de vista seu, por mais que ela tenha sido exitosa, não vai ser 100%, porque nós tivemos perdas policiais, 4 perdas policiais, além dos policiais feridos. Então nós não podemos considerar ela totalmente exitosa, mas eu acho que ela muda um pouco a realidade da polícia do Rio de Janeiro, né, doutor? Traz um reconhecimento, traz uma bagagem, traz uma imagem muito positiva, não só no seio policial, mas no seio social. Tanto é que nós vimos a repercussão, né, positiva, inclusive das comunidades. Enfim, em suma, reconhecer mesmo e também enviar, né, o nosso sentimento positivo para aqueles policiais, para que eles não desistam. Acima de tudo, ali a gente vê, você falou do BOP, mas nós tínhamos tropa de choque, com certeza tínhamos tropas de outras unidades policiais, além da Polícia Civil, né, do CORE e outras delegacias, enfim. Então, ali os policiais estão de fato de parabéns, nos orgulharam bastante com aquela operação. Acho que esse é o sentimento que fica de nós policiais militares. Eu fiquei, no dia da operação, quando eu vi aquelas primeiras repercussões, eu fiquei extremamente chateado, né, como a imprensa
difundiu aquelas primeiras informações no sentido de condenar a operação. Não, meu amigo, o camarada está lá e expõe o bem mais valioso dele por vidas alheias, né? Ele é passível de erro, mas ele está expondo ali. Tem um mínimo de empatia com aquele policial que está em defesa do próprio camarada que está criticando. Como é que vai criticar? Não. Vamos entender, vamos nos colocar no lugar. E aí a gente vê muito discurso de inteligência, né, doutor? Porque a inteligência que fez nós termos, mesmo com muita inteligência, nós tivemos aquelas perdas. Não é que tendo inteligência nós vamos mitigar, né, a possibilidade de perdas, mas falar que aquilo não teve inteligência, não teve planejamento, já está mais que comprovado, né? Ela foi acho que um exemplo de operação, tanto do ponto de vista de planejamento, de execução, e cabe a nós reconhecermos, né? E compadecermos principalmente das perdas policiais que nós tivemos. E os policiais têm seus medos também. São seres humanos. O Cortella fala isso, né? Que pânico é quando você trava e não consegue prosseguir. Mas o medo é uma defesa humana, o medo, a dor. E o policial vazaram aquelas mensagens, né, dele falando com a esposa dele. E ela falou, você tá bem? Ele falou, tô bem, mas continua orando. Aquilo é pesado pro policial, e o policial não voltou para casa. Mas eu, pegando essa última pergunta também, nessa linha da operação do Rio de Janeiro, lá é muito próximo, né, o CORE, da Polícia Civil, da Polícia Militar, eles são muito ativos também, e teve uma polêmica agora, posterior, a respeito de investigação de organizações criminosas, se é pela Polícia Federal, se é pela Polícia Civil, e assim, eu tenho claro comigo que vocês têm uma especializada da DRACO, de combate ao crime organizado, eficiente, igual eu falei, eu já tive OHE, já trabalhamos com informações compartilhadas, tem a parte da Polícia Federal também, quando tem interesse da União, que ela faz, mas gostaria que você falasse qual que é a participação que a Polícia Civil tem nessas investigações de organizações criminosas, no geral, pode ser no Brasil, e especificamente aqui no estado de Goiás. Eu vejo que hoje, que colocou essa polemização aí que teve do PL do Derrite, né, da parte ali, até de colocar as facções como grupo terrorista, eu acho que isso, a nossa lei, a 13.260, que trata do terrorismo aqui no Brasil, ela deixa algumas motivações específicas, né? Tanto ideológica quanto religiosa, uma motivação específica nesse ponto. Mas eu vejo que se você pegar as duas principais facções que foram criadas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, no início delas e até hoje, eles mantêm uma ideologia. Então, se você quisesse fazer uma interpretação extensiva, daria para ser feito como um grupo terrorista. E hoje nós temos que atuar com eles como se fosse um grupo terrorista. É o que nós vimos na operação do Rio de Janeiro, toda a parte que eles colocaram lá no Rio de Janeiro, todas as defesas deles, as técnicas de guerrilha que eles utilizam lá. Não tem como hoje utilizar. Os especialistas colocam, realmente, essas facções, elas têm muito mais uma analogia com as máfias, seja europeias, seja americanas, do que um grupo terrorista propriamente dito. Mas algumas atitudes deles hoje é própria de grupos terroristas. Lesividade, né, depois de modus operandi de grupos terroristas. Então nós precisamos ser feito isso. Com o governo federal, criou esse PL, o projeto de emenda constitucional, a PEC da segurança pública, sem eu consultar nenhum operador de segurança pública. Eu faço parte do CONCPC, que é o Conselho Nacional do Chefe de Polícia, conheço o pessoal do CONCESP, que é do Secretário de Segurança Pública, o do CNCG, dos comandantes gerais, também não foram consultados. Quem são os especialistas que criaram essa PEC de segurança pública? Então, hoje, esse sistema de segurança pública era para ser normas infraconstitucionais. Não tem que estar numa PEC. Você está tirando a autonomia dos estados, você está acabando com o Pacto Federativo, você está entrando nessa seara. E a questão do PL, do Derrite, ali, do crime organizado, se nós pegarmos hoje crime organizado, crimes interestaduais, tráfico de entorpecente, que são da Polícia Federal, mas se nós pegarmos hoje, aqui, na realidade nossa, 95% são combatidos com as polícias civis e polícias militares dos estados. Então, somente em 2025, a Polícia Civil fez 458 prisões fora do estado de Goiás e 158 operações.
Então, a hora que você coloca uma exclusividade, e nós trazemos nesse papo com a questão do apoderamento ilícito de aeronave, vamos para a parte tática. Hoje, quem que é a competência exclusiva da retomada de aeronave? Do COT da Polícia Federal. O gerenciamento, braço, né? O gerenciamento de crise é da Polícia Federal. Será que nós não poderíamos ter uma competência concorrente com os polícias civis, polícias militares, que hoje tem a capilaridade em todo o Brasil? Então, essa situação hoje, de um discurso que faria o esvaziamento da atribuição da Polícia Federal, eu, particularmente, André Ganga, não concordo. Eu acho que você ter essas excludentes, você deixar exclusividade em algumas situações, eu acho que só a sociedade que acaba prejudicando. Eu acho que a gente tem que ter essa concorrência ali, que é muito salutar hoje, tem uma integração, não tem hoje invasão de atribuições, seja da Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, a gente consegue conviver muito com isso. Só que, infelizmente, vem algum especialista, da onde não sei, né, criar isso e que alguns documentos ali, em alguns textos, resolveria o problema do crime organizado aqui no país. Enquanto nós não tivermos uma política séria de mudança da lei de execução penal, de mudança do Código de Processo Penal para dar celeridade às cautelares, celeridade aos processos investigativos e também ao processo penal, tirar esses limites de cumprimento de pena, realmente o Brasil não vai funcionar. Não tem como você criar normas que já existem, você atualizar. E a minha preocupação, você hoje, como vereador, sabe dessa preocupação, dessas aprovações no apagar das luzes, né? Entra algum jabuti, alguma vírgula, algum ponto final, alguma expressão, que depois eu falo que é igual amputação de membro. Nunca mais volta. Né? Nós reclamamos, falamos, tal, não sei o quê, mas depois que foi aprovado, sancionado, a gente vai ter que se acostumar com aquilo e nunca mais ter um retrocesso para voltar a um status melhor. Então eu vejo que hoje essa situação nossa aqui de precisa ser levada a sério, mas com especialistas realmente em segurança pública, e não dessa forma que é feito. Nossa, tinha mais um programa para falar dessa PEC. A gente foi no programa, a gente foi Isso é naquela... eu tô dando toque aqui, ó, tá acabando. Tô colocando não, que o tempo é nosso, mas a gente a gente participou daquela PEC que o Caiado até trouxe, o presidente da comissão, da PEC da Segurança Pública, e realmente lá, nem o representante do governo federal falou que tinha participado, que ele concordava, é uma coisa assim, esdrúxula. E esse marco legal do combate ao crime organizado que o DERIT tá propondo, ele é fantástico, assim, eu sou um admirador do DERIT, é um expoente da segurança pública e da política também, um cara muito sério, e ele coloca de 20 a 40 anos, várias penas ali para essas organizações criminosas, e ele coloca que esses caras, esses líderes, eles ficarão em presídio federal e com algumas restrições, né? Eles não poderão ali ter visita íntima, não terão auxílio reclusão, os dependentes, e principalmente aquela comunicação monitorada, inclusive para advogados. E uma coisa importantíssima que a gente sofre demais com a audiência de custódia ou com a própria reincidência é que lá a gente passa de 40% para 70% ou 85% para regime fechado para esses líderes. 85% é no caso de líderes, de reincidente, se ocasionar morte ou se for cometido para policial, alguém da segurança pública, crianças, idosos, deficientes, enfim. Você realmente ali colocar 40 anos de prisão para alguns caras ali, 85%, 70% de cumprimento de pena fechada e com aquelas restrições que não tem mais nenhum benefício, isolando esse cara, já dá um alento para que a gente não fique só enxugando gelo aqui na ponta do negócio. E agora, Coronel Fu, no CME, comandando, para quem não sabe, né, é importante explicar. O Comando de Missões Especiais, ele abarca o BOP, ele abarca cavalaria, abarca choque, abarca Graer, esqueci de alguma coisa? Abarca o BEP. O BEP também, de eventos. Abarca o BP Cães. O BP Cães e o choque em torno também, tem os de entorno. Então, é uma unidade que reúne quase todas as tropas especializadas da Polícia Militar. Então hoje, o senhor Coronel Fu da Polícia Militar está mais tranquilo ou está trabalhando mais ainda? Sabe? Trabalhando mais ainda. Não consigo ficar tranquilo. Eu acho que é uma coisa minha também, viu, vereador? Enfim, quando a gente faz o que a gente gosta é mais fácil também, né? E hoje me orgulho muito, né, de comandar
praticamente os homens mais capacitados, vamos dizer assim, tecnicamente, né, da instituição, são as tropas especializadas, mas eu vejo as coisas mais pelo fardo, né? Eu não consigo me envaidecer disso, é mais assim, da responsabilidade, né? São 500, 600 homens ali que a gente tem a responsabilidade sobre eles, 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então me baseio nisso e me cobro muito por isso, né? E enfim, mas, torna a dizer, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né, Ganga? Enfim, a gente se dedica ali com amor, com toda a devoção à causa que acaba sendo gratificante. Então, não vejo pelo lado assim do trabalho. Logicamente que os cabelos vão ficando brancos, né? Mas, sobretudo, tudo é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, né? Nossa vida tem muito a ver com gestão de pessoas, né, doutor? Então, gerindo pessoas ali. E nós temos o prazer também de ver, né, eventualmente as nossas gestões darem resultado ali na ponta, né, em operações, em ações que efetivam políticas de governo extremamente exitosas, enfim. Então isso nos motiva ainda mais. O policial, ele é um cara vocacionado. E uma fala minha que foi importante na Câmara esse dia, eu falei assim, a gente tem que torcer muito para continuar com essa chama de vocação no coração dos policiais para que ela não se apague. Porque se apagar, a gente tá ferrado. Porque os caras não entendem que nós somos servidores públicos comuns. Se o ladrão tá ali e a gente for mais devagar, a gente não pegar o ladrão, o salário pinga do mesmo jeito. Mas é isso, assim, essa vontade. O senhor tem aí muito tempo de polícia, abdicando da vida pessoal, e ainda tá hoje com dor de cabeça, tentando evoluir a sua polícia para deixar uma polícia melhor, porque tem um ideal, tem um propósito, gosta da instituição, protege a instituição. Hoje, como 01 de uma instituição, o que você acha mais complexo? Você acha mais difícil as operações, a gestão de pessoa, essa parte burocrática, administrativa, de licitação? O que você acha mais desafiador, ou tem mais dificuldade, ou está tendo melhor resultado? O que você pode falar dessa sua experiência aí como gestor máximo da instituição? Na realidade, assim, acho que a gente, como é muito pragmático, a gente gosta muito dessa parte operacional, né? Pelo menos comigo, assim, eu tenho um ódio quando as coisas não dependem de mim, né? Quando eu preciso de outras pessoas para aquilo sair do papel, para funcionar, aquilo me mata, né? Porque você faz ali, mas assim, você chega num ponto que aquilo lá precisa de outras pessoas ali para, né, outros pontos, outras coisas. Então, isso que me deixa, às vezes a gente até chega a se frustrar com algumas coisas. Às vezes o tempo também não é o que a gente quer. Né? Às vezes você tá com aquilo lá, você tem que fazer rápido porque tá acabando, enfim. Mas eu vejo que hoje, igual o Salil colocou, acho que a gestão de pessoas é muito ligada a nós, né? Eu acho que a parte operacional nossa, quando eu estava na gestão do GT3 e da Core, e comecei a fazer, quando eu entrei lá em 2006, eu queria fazer todos os cursos, porque era a ideia minha que para você ter o comando, ou saber o que você vai fazer, o que você vai comprar, você teria que ter um conhecimento técnico daquilo lá, né? Então, fiz os cursos de todos, operava em várias posições, e isso daí depois me concedeu a possibilidade de gestão em cima, para ver qual personalidade que cada operador tinha. Então, você tem a personalidade de um operador, não é porque ele não pode ser um breacher que ele vai ser um sniper ruim, ou ele não consegue ser um sniper que ele não vai ser um explosivista. Então, eu acho que isso daí a gente acaba tendo essa possibilidade. Então, a gestão de pessoas para nós, eu acho que faz muito sentido. E eu vejo que nas operações especiais a gente tem alguns princípios que a gente leva, e sem eles a gente não consegue também terminar o curso, não consegue ter aquela vocação ali para estar, né? Então eu vejo ali a determinação nossa, algumas situações que nós temos aí de você, mesmo nas dificuldades, você conseguir ter um controle emocional, conseguir gerir aquela crise ali, isso a gente se aplica muito hoje na parte administrativa. Né? Então nós tínhamos essas situações, seja com refém, seja com uma situação que às vezes um adentramento ali na parte da entrada não deu como queria que fosse, o planejado, você tem que mudar rapidamente. Então tudo isso daí a gente acaba jogando na gestão. E isso eu acho que é muito importante para nós. Né? Eu acho que essa resiliência, toda essa parte que nós temos aí de não bater o sino nunca aí nas missões, eu acho que isso daí a gente utiliza mais na administração, né, nessa gestão total.
Então eu vejo que não é muito diferente. Eu acho que o que a gente pega de princípios, o que a gente pega ali de alguns atributos que nós temos ali, se aplica muito bem na administração. E pegando um gancho no que o Ganga falou, me identifico muito com o que ele acabou de falar. A gente está nessa moda de coaches, né? De tudo. O que ele falou aqui, em suma, vamos resumir. Ele está na gestão aplicando aquilo que ele viveu. Né? Exatamente. Não foi alguém que falou, ele não viu, não só viu, ele sentiu. Entendeu? Ele teve demais. E é onde eu me orgulho também. Fui tenente, né, cumprindo todas as atribuições de tenente, fui capitão, major, tenente, coronel, cumprindo as etapas e vivendo aquelas etapas. Então hoje eu me sinto na condição de coronel da instituição, tendo essa, vou dizer, facilidade, mas tendo um pouco mais de habilidade para lidar com essas questões, porque não foi alguém que me falou, eu vivi. E isso me trouxe a maturidade para poder lidar com essas... Não, e escutando vocês, parece uma aula didática de vida mesmo, porque a pessoa que vivencia, ela tem experiência prática, então ela pode falar porque ela vivenciou, só que também traz credibilidade para você falar para as outras pessoas. Quem escuta, isso dá uma credibilidade, né? Vocês são referências nisso e é muito, muito interessante. Mas é isso, Coronel Saliba, meu irmão... Obrigado pela oportunidade. Vamos marcar mais vezes. Isso aqui é um bate-papo. Eu fiquei honrado realmente com dois caras que eu admiro demais. Valeu pela moral. Segue firme, conte comigo. Sucesso na sua vida pessoal e profissional, meu irmão. Obrigado, vereador. Bom demais estar aqui. Eu me sinto à vontade, né? Estou entre amigos aqui e pessoas que a gente admira, né? Parabéns, aproveitando também, pela gestão. Parabéns, obrigado pela integração, que de fato é efetivada em Goiás. Só uma palhinha, né? A gente, em Goiás aqui, mesmo com todas essas dificuldades que o Ganga deu uma aula aqui para nós, né? A gente tem conseguido performar, né? Performar e através de integração, inteligência, investimento, operacionalidade, né? O conhecimento operacional. E você acabou de citar aí, né? A questão de presídios e tudo, um controle de cárcere. Hoje, em Goiás, até essa realidade nos favorece, porque a Polícia Penal conseguiu, né? Controlar. Josimar esteve aqui semana passada, sensacional, né? Gestão sensacional. Todos os representantes, comandantes de força, eles têm que ser reconhecidos em Goiás. Fica o nosso reconhecimento também, o Josimar, o Coronel Granja, né? O secretário, né? Que é o grande líder, o gestor ali, e o governador, né? Assim, é quem nos empodera ali no dia a dia. Valeu pela moral, comandante. Ganga, me permita, né, pela liberdade de te chamar pelo nome, André Ganga. Obrigado pela moral. Realmente, eu, sem demagogia alguma, eu acredito muito ao sucesso da segurança pública do estado de Goiás, ao senhor, porque a gente tem gerações de distanciamento entre Polícia Civil e Polícia Militar, e com a sua habilidade, com a sua formalidade também. Você é um cara metódico, mas é um cara muito simples, humilde, acessível, e isso é bom demais para a polícia. Você é um doutor policial e um policial doutor. A gente vê muito pertencimento quando a gente trata contigo. Então a gente tem respeito, tem admiração, mas a gente conversa de igual para igual. Isso é muito bom para o policial, porque tem que ser assim. E essa cumplicidade, essa impessoalidade de instituição também, essa parceria, essa camaradagem, faz com que naturalmente a segurança pública ela funcione. Então, parabéns pela formação de equipe. Eu tenho grandes amigos dentro da Polícia Civil, irmãos meus. Meu irmão, te agradeço aí, tanto a parte operacional, estamos, igual o Saliba colocou, entre amigos, tanto anos aí que a gente se conhece e estamos sempre labutando aí. E a gente tem algo em comum, que é o amor aí para as instituições, para a segurança pública que a gente leva. E você hoje com essa nova ação aí, com essa nova parte aí, para a parte política, né? A gente vê de toda a boa intenção, de todo o teu ânimo ali para fazer realmente uma diferença e fazer mudar. Então isso daí também nos engrandece também de ter representante aí nesse patamar, meu irmão. Conta sempre com a gente lá. Obrigado. Política não é fácil, não. Eu me sinto mais confortável falando de polícia, assim, mas nós vamos rompendo, porque também é importante essa tomada de decisão do lado de lá. Conte sempre comigo, com o meu micropoder hoje na vereança, mas nós vamos caminhar junto. Beleza? Vai longe.
Sérgio da Escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje o programa foi bom demais. 2 irmãos de farda aqui, os caras que comandam a polícia, a segurança pública no estado de Goiás, meus companheiros mesmo, amigos de verdade. E é isso. Todo sábado, domingo, 17h30 na TV Capital, a gente coloca no YouTube e faz os cortes depois pro Instagram. Bora!